Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria desde já à intervenção, que tem de facto que ver com uma medida que consta do programa do Governo e que foi anunciada na comunicação social, em alguma imprensa escrita, a ideia de um plano para o fim das retenções ao 9º ano, ao qual foi associada na comunicação social, enfim, dando conta que teriam sido dados do Ministério, foi associada a uma ideia de poupança orçamental que no primeiro ano teria um montante de 250 milhões de euros e que poderia ir até ao total de 1.000 milhões de euros durante a legislatura. E isso tornou a ideia muito sensacionalista e levantou, de facto, muitas críticas e queixas e a necessidade de esclarecimentos, e para isso aqui estamos hoje. Aparentemente, desses esclarecimentos prestados quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer também pelo Sr. Primeiro-Ministro, afinal, continuará a haver retenções se justificar como medida limite. O que era preciso era combater a cultura de retenções, não havendo, aparentemente, um critério economicista subjacente a esta medida, e dizia ao Sr. Ministro, em 16 de novembro, ou pelo menos citado em 16 de novembro, à Lusa, que o novo plano de combate ao insucesso ainda está numa fase muito inicial, dizia o Sr. Ministro. Ao mesmo tempo, aparece agora o Orçamento de Estado, que vem dizer que a continuação e o aprofundamento das medidas de combate ao abandono e insucesso escolar também permitirão a obtenção de ganhos de eficiência através da diminuição do tempo médio de conclusão de cada ciclo de ensino. E os ganhos de eficiência estão quantificados num quadro orçamental, que presumo que esteja certo, a não ser que tenha sido retificado, de 2,3 milhões de euros. Eu sobre isto gostaria de dizer o seguinte: para o CDS, o que causa aqui perplexidade é que o fim das retenções não é uma coisa que se decrete. Não se decreta e muito menos se define no Orçamento de Estado, porque das duas uma, ou se erra a meta e se falha o objetivo, porque é muito difícil acertar com um faseamento para uma coisa que depende daquilo que vão ser as medidas a ser executadas, ou então, se não se erra, está-se pelo menos a condicionar a atividade das escolas pela ideia de que elas não podem fazer retenções, ainda que se venha a justificar. A retenção para o CDS é de facto um resultado desejável, mas um resultado e é consequência de se conseguir ensinar e aprender corretamente, que é a missão das escolas. E sobre isto, eu também sei que no governo anterior, por coincidência é o mesmo elenco, foram desenvolvidos alguns programas para este fim. No que diz respeito à componente do aprender, eu acho que nós podemos agrupar os alunos que têm dificuldades de aprendizagem em dois tipos, para simplificar. Aqueles que querem aprender, mas não conseguem, e para esses, se eu puder arrumar assim, o Governo o Governo anterior tinha criado um programa de tutorias. Programa esse que, aparentemente, e segundo uma avaliação feita pela IGEC, revela problemas, sobretudo relacionados com o absentismo dos alunos, uma vez que as tutorias não são obrigatórias e, portanto, 32% dos alunos, segundo a IGEC, falha a mais de metade das sessões com os professores tutores e, aparentemente, também é preciso fazer trabalho com as famílias que parecem não reconhecer o valor que estas tutorias podem ter para os seus alunos e, portanto, em muitos casos, ou não reconhecem o valor ou têm problemas logísticos associados e, portanto, fazem com que os seus filhos não as frequentem. Esta era uma medida. A outra medida que o Governo implementou para estes alunos que querem, mas não conseguem aprender, teve a ver com um projeto de inovação pedagógica, piloto em 6 escolas, uma das quais a Escola da Boa Água, que eu por acaso conheço bem, como conheço bem o seu diretor. E, de facto, o que esse diretor diz é que, para que a escola conseguisse chegar aos bons resultados que tem hoje em dia, foram precisos 6 anos de trabalho, foi preciso introduzir tecnologia em sala de aula, alterações na própria lógica da sala de aula, introduções metodológicas, alterações no currículo e, de acordo com o próprio relatório de avaliação destes 6 projetos, uma das coisas que é preciso fazer é flexibilizar as políticas de recrutamento docente, ou seja, no fundo, ter professores que estejam preparados e disponíveis para levar a cabo estes projetos educativos. Estou quase a terminar. E, portanto, significa que extrapolar destas 6 escolas para o total me parece um trabalho muito ambicioso e eu gostaria de saber o que é que o Ministério pretende fazer, que condições é que pretende fazer para conseguir extrapolar. Termino dizendo que um outro caso tem que ver com os alunos que podem sim aprender, mas não querem, e nesse caso eu também acompanhei durante muitos anos um projeto que fazia este trabalho,
um projeto da EPIS, que também sei que conhecem, e sei que era um projeto particularmente caro, e eu não vejo isso refletido no Orçamento de Estado. E, portanto, termino com duas perguntas. Para que nós acreditemos que o trabalho de finalizar, de acabar com as retenções não resvala para o facilitismo, pergunto-lhe que meios é que vão ser concedidos às escolas para que elas possam levar a cabo o seu trabalho e onde é que nós podemos ter um tableau de bord, ou poderemos vir a ter um tableau de bord, uma montra de critérios para saber ver como é que está a ser feito este trabalho e qual o seu impacto em termos de custo-benefício. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu relembro que para esta questão, tal como para a primeira, quanto aos requerimentos, o tempo são 5 minutos. Portanto, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, 5 minutos para responder às questões que foram agora colocadas e que têm a ver com o requerimento que foi apresentado em tempo devido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E é verdade que essa discussão acabou por ser sensacionalista. E cá está a Sra. Deputada a colaborar para que seja menos sensacionalista. Por isso vamos à discussão, porque acabou por ser uma discussão absolutamente desconexa de uma linha do programa de governo e que depois fez uma conexão com algumas referências do Estado da Educação do ano anterior e de alguns estudos científicos que acabam por contabilizar o que é que implica para a economia portuguesa o número de chumos. Mas como 2 mais 2 habitualmente são 4, houve gente que entendeu que 2 mais 2 podiam ser qualquer outra coisa que não 4 e começou uma discussão. No fundo, o que diz o programa de governo é que vai acontecer um aprofundamento do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, obviamente com uma vertente forte de plano de combate às retenções, que constitui necessariamente um alargamento, um aprofundamento de uma linha de políticas públicas com várias décadas, digamos, e que tem sido reconhecida esta continuidade, ao contrário do que acontece em muitos outros países, tem havido uma espinha dorsal que visam a eliminação progressiva, por um lado, do insucesso escolar, as retenções, e por outro lado também do abandono escolar. Sabemos bem que em Portugal temos ainda cerca de 50 mil alunos que reprovam no ensino básico e outros 50 mil alunos que provam no ensino secundário, e estes números não nos podem sossegar, digamos assim. Sabe bem que há um conjunto de iniciativas, o próprio Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o STEIP e um conjunto de outras iniciativas que fazem parte também do que até aqui foi feito. O apoio tutorial específico, e se elencava um conjunto de constrangimentos e de preocupações, esse mesmo relatório, e foi a comunicação social, acabou por esventrar esse relatório no melhor sentido da palavra e mostrar o quão positivo este apoio tutorial específico é para um número muito significativo de alunos. Discutimos aqui a redução do número de alunos por turma, as medidas da educação inclusiva, a flexibilidade, os planos de inovação, que temos já 78 planos de inovação depois desses pilotos, e também outras medidas como o desporto escolar. Mas é importante dizer que existem elencados no programa de governo também um conjunto de novas medidas, o reforço da formação inicial, contínua de professores, a melhoria de integração de alunos imigrantes, que sabemos que muitas vezes são o alvo do insucesso escolar, mas é muito importante dizer aqui, sem nenhum tipo de hesitação, que, e nós dissemos-lo em momento próprio, que nós nunca defendemos as passagens administrativas. Existe aqui um certo pânico moral criado pela direita relativamente a este assunto, quando não existem factos onde se agarrar, mas nós queremos dizer que nunca pactuaremos com as passagens administrativas, mas tudo faremos para que o maior número de alunos possa efetivamente transitar. Foi muito discutido também na opinião pública, e é importante que aqui nesta Comissão se faça, qual é a utilidade dos chumbos, das reprovações. Quem reprova, sabemos-lo bem, e não somos nós que o dizemos empiricamente, dizem-nos quem está nas escolas e quem estuda estas questões, quem reprova tem maior probabilidade de voltar a reprovar e também de deixar a escola, de abandonar a escola sem se qualificar. E isso deve-nos fazer soar todas as campainhas de preocupação. E obviamente que não existe aqui nenhuma medida economicista. Obviamente que existe uma medida quando nós falamos da economia familiar, o que é que nós queremos para cada uma das nossas famílias, o que é que nós queremos proporcionar em termos de qualificação para cada um dos alunos que está na escolaridade obrigatória, como é que queremos formar as nossas crianças e os nossos jovens, mas não é para poupar dinheiro que nós queremos que menos abandonem a escola, ou não é para poupar dinheiro que nós queremos que eles não reprovem e que não existam retenções. Eu queria deixar de forma muito clara que o sucesso educativo dos nossos alunos, e é importante dizer aqui, que se mede pelo sucesso que eles alcançam e por nada mais. Nós não podemos deixar de mostrar alguma surpresa
Porque isto já foi dito, já foi repetido muitas vezes, mas quando aparecem este tipo de discussões, existem muitos que acabam por abandonar. E achar que o sucesso educativo só é verdadeiramente credível desde que haja insucesso de alguns, é, a meu ver, um absurdo lógico, absoluto. E devia ser também, acho eu, para todos nós, quando olhamos para as nossas crianças, para os nossos jovens, um absurdo quase sentimental. Entender que alguns ficarem para trás é o que serve de medida de sucesso quando outros, muitos mais, necessariamente avançam para a frente. E acharmos que precisamos de chumbar muitos para que os outros, de certa forma, podem validar o sucesso dos outros, isso diz-nos muito desta discussão que acaba por ser infrutífera. Eu quero vos dizer que o sucesso educativo, se fosse a prova do algodão da exigência, eu acho que nós éramos o número 1 do PISA, porque infelizmente ainda temos muito insucesso educativo em Portugal. O número de reprovações deve nos envergonhar a todos e deve trazer uma grande discussão relativamente ao que temos. Sabemos a média da OCDE, sabemos a média de reprovação que temos no nosso país. Sabemos o quão infrutífera é e sabemos bem que o nível de reprovação que temos não é nenhum tipo de validação do sistema educativo que tem. Temos que continuar a trabalhar entre todos e, acima de tudo, com as nossas escolas, dando condições para que nenhum aluno fique para trás e para que não existam, efetivamente, e não de forma administrativa, reprovações nas nossas escolas.